Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 31/7/2023. É o último dia do mês. Eita. E para nossa felicidade e graça, aqui amanheceu nublado. Espero que chova, porque a coisa tá feia. Meu Deus do céu. Gente do céu, olha, não sei na banda de vocês, mas aqui no interior de São Paulo, rapaz do céu, nós estamos fazendo a dança da chuva para ver se cai umas gotas. Tá feia a coisa aqui, hein? Tá seco demais. Seco, 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 seco demais. Não tem saúde que aguenta, não tem como aguentar. Isso aqui é clima desértico, moço. Não, eu vou falar pra você que é até pior que o desértico, porque no deserto ele venta e traz as correntes marítimas, traz pelo menos o vapor marítimo. Agora aqui eu não sei o que acontece não. O paredão lá do litoral para cá parece que segura tudo, não deixa chegar aqui a umidade aqui não. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Estamos precisando de ajuda aqui. Ô, meu Deus do céu, manda água do céu. Não é gotinha não, né? Que é água mesmo, aquela chuvinha boa para molhar as plantinhas, para deixar as plantinhas felizes, trazer vida para as coitadinhas. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Tava dando uma bisoiada aqui nos números. Parece que hoje não tem muita notícia não no jornal. Mas o pessoal andou meio de férias esse final do mês. Não tem muita coisa não. Batendo papo com os moderadores, conversando daqui, conversando de lá. Sempre vem um assunto para cá, um assunto de lá. Olha, a gente está percebendo e parece que está bem claro que o desencarne de pessoas jovens está indo um atrás do outro. Aviãozinho teco-teco caindo, um atrás do outro. Toda semana uma notícia de um aviãozinho que caiu. Ah, mais um avião caiu, outro avião caiu, outro avião caiu. A coisa tá meio estranha, hein? O povo não tá percebendo, mas que a coisa está estranha, está muito estranha. E aí a gente vai só acompanhando, observando, vendo as anomalias, os desencarnes acontecendo, ninguém falando nada. Um desencarne atrás do outro. Olha. Vou falar para você, hein? A coisa tá meio estranha, tá estranha, tá estranha. Outra pergunta que me fizeram, em relação até de sabadão, que eu falei sobre financeiro, correr atrás, fazer as coisas, né? Meus queridos, o negócio é o seguinte. Uma pergunta que me foi feita foi assim: professor, por que não existiu, ou se existiu, quem que foi, pessoas como Salomão? Por que Deus não trouxe mais pessoas como Salomão? Bom, até teve um monte, tem, existe. Só que como mudou o cenário mundial, a gente não percebe, mas existe sim. Exemplo, Salomão, na época do Salomão, né, que era filho do rei Davi, eles conquistavam territórios. Então eles pegavam, vamos lá, com a espada na mão, ia conquistando. E depois daquilo, você teve o Império Otomano, Império Romano, Império Chinês, e você teve um monte, Império Russo, você teve um monte de impérios. Ou seja, similares do que da época do rei Davi. Agora, sabedoria ao ponto de você conseguir ter o tamanho das riquezas e tudo mais? Vamos lá. Por que Salomão, com a sua imensa sabedoria, escolheu não, conquistou muitas riquezas? Porque na época, para você ser um rei, você fazia negociações. Então, na época, as riquezas se davam nas negociações. E ele conseguiu não ser o maior agricultor da época, o maior criador de ovelhinha da época. Ele foi um dos maiores reis da época e organizou um melhor reinado que tinha. Isso fomentou comércios e os comércios deu rentabilidade jamais vista para ele. Deu facilidades com que as visitas que eram feitas para ele traziam presentes e tudo mais. Então a riqueza dele veio de processamentos de coisas. Imagina só, eu sou um rei e naquela época é ouro que vale. De repente a sabedoria dele mostrou para ele que se ele cavucar ali naquela região ele vai ter bastante ouro. Ele foi lá e falou: gente, vou cavucar aqui que vai ter ouro. E assim foi feito, certo? Então a riqueza dele surgiu em cima da sabedoria.
Não significa que ser sábio é fenômeno de ser rico. Não, as pessoas têm que tirar isso da cabeça. É que a gente vai falando sobre o homem mais rico do planeta, mas na verdade é o homem mais sábio do planeta. Porque o mais importante do Salomão era os julgamentos que ele fazia. O mais importante de Salomão era ele pegar e falar assim: poxa, eu tenho tanta coisa e eu não fiz nada para Deus, preciso construir pelo menos um templo para Deus. Deus, como é que eu faço o templo para você? Pelo amor de Deus. Aliás, isso aí foi do rei Davi, né? Mas o filho que executou, porque o rei Davi estava com a mão suja de sangue, de tanto que ele conquistou terrenos, áreas, né? E aí Deus falou: pela sua mão não vai poder ser, não, mas do seu filho, ok. Então você tem várias nuances. Uma promessa que foi feita para o rei Davi, falando do filho. Então a promessa foi: o seu filho vai fazer. Bom, para o filho fazer, ele tem que continuar o reinado dele muito bem e muito melhor. Foi o que aconteceu. Veio um anjo e falou: olha, que bonitinho, vou te dar aqui a sabedoria e tal, e aí você vai conseguir bastante dinheirinho. Por quê? Porque ele precisava construir o templo. Então uma coisa puxa a outra. Não é que, olha, ele teve uma graça, uma sorte danada que não sei o que veio. Não veio por acaso. É que a gente tem que ligar mais pontinhos. A gente não pode só olhar o cenário. Porque se você só olhar o cenário, a coisa pronta, moço, você não consegue saber de onde que veio, por que veio, por onde que veio. Porque todo mundo fica sempre naquela mesma retórica. Ah, e Salomão recebeu porque ele pediu sabedoria. Mas pera lá, ele pediu sabedoria, mas quantas pessoas também não pediu sabedoria? E por que o anjo escolheu ele? Olha, você pediu a sabedoria, eu vou te dar de presente. Não, porque foi feita uma promessa para o pai dele, para o rei Davi, que ele daria continuidade de construção do templo de Salomão. O templo, né? Que é o terceiro templo que está para construir, que vai ser a morada do anticristo, que diz, pelo menos na Bíblia, né? Então, gente, a situação do Salomão não é bem dessa forma. Segunda coisa, a pergunta foi: mas professor, se a riqueza é assim, tal, não sei o quê, por que o Chico Xavier falou que ele não queria nem ganhar 1 milhão? Se ele ganhasse 1 milhão, ele não aceitaria. Não é que ele não aceitaria. Se chegasse para o Chico Xavier e falasse assim: Chico Xavier, olha, eu quero te dar de presente 1 milhão. Não, eu não quero. O Chico não ia fazer isso. O Chico não queria para ele. Ele queria para o trabalho espiritual. Então, se alguém chegasse para 1 milhão e falasse: Chico, estou te dando 1 milhão, isso aqui é seu. O Chico ia falar assim: muito obrigado. Muito obrigado, meu filho, que Deus te abençoe. Mas esse dinheiro não é meu, é de Deus e eu vou usar para Deus. É isso que ele ia falar. Mas ele não ia negar. Ele não ia deixar de receber. Tanto não ia que todos os livros que ele fez, todo o lucro dos livros que ele fez, teve dinheiro, teve lucro. O espiritual cobrou. Todos os livros que foi feito pelo Emmanuel valeu dinheiro. Foram vendidos, dinheiro, ganharam dinheiro em cima. Ou você acha que a editora não ganhou dinheiro? Você acha que as pessoas que fizeram a montagem, as coisas, não ganham dinheiro? Os funcionários que trabalhou para fazer a venda, a distribuição, não ganhou dinheiro? Ganhou dinheiro, mas o dinheiro não foi para ele. Ele pegou e falou: que gere dinheiro, sim, as coisas espirituais têm que dar dinheiro, têm que gerar dinheiro, que gere dinheiro, mas que seja usado para o auxílio espiritual das pessoas. Então as pessoas precisam destravar a cabeça e achar que o espiritual não precisa do dinheiro, que o espiritual não vive do dinheiro, que o espiritual não quer saber do dinheiro. Muito pelo contrário. O espiritual precisa do dinheiro, o espiritual demanda do dinheiro, o espiritual precisa das coisas. Só que a diferença é: vai para o líder ou vai para os trabalhos espirituais? Essa é a diferença. Vocês lembram quando eu estava tentando montar essa linha, que eu falava assim: poxa, já pensou, eu alugo um lugar e eu não tenho como pegar e vou alugar. Eu preciso ter pelo menos o tempo, eu preciso ter pelo menos o dinheiro do aluguel das coisas, senão eu não tenho condição. E eu querendo montar e não tinha condição.
De repente chegou uma pessoa e resolveu esse problema. Pronto, o aluguel você não paga. Nem a água, nem a luz. Aqui tá beleza. Que benção, não? Só que aí eu fico vendo, pensando, ó, faz um mês, faz mais do que um mês e uma semana de atendimento, certo? Eu já teria que pagar água, luz e aluguel. Eu ia pagar como? Você acha que entrou dinheiro suficiente para pagar um aluguel? Supondo que lá eu pagasse aluguel. Supondo que lá eu pagasse um aluguel bom, barato, de R$1.000, mais barato, que aqui não existe, mas vamos supor que, porque ali é uma garagem, então vamos supor que era R$1.000. Supondo, R$1.000. Mais água, mais luz, mais copinho, mais álcool, mais material de atendimento, mais manutenção, mais produto de limpeza, porque a gente usa lâmpada que troca, não sei o quê, mas beleza. Vamos supor que deu 1.200. 1.200. Aí você pega e fala assim, professor, esse mês as doações chegou para pagar o aluguel, as coisas, 1.200? Não chegou. Não chegou. Então daria para eu alugar? Não. Então precisaria de ajuda e demanda? De certa forma, sim. Eu não preciso de tanto porque eu ainda tô tendo a graça de ter a doação do espaço. Mas, se eu tivesse aberto, se eu tivesse feito, eu já estava tomando no nariz. Num momento que está difícil pro meu lado. Gente, de certa forma, eu ainda estou procurando serviço. Eu estou tentando ver se eu acho alguma coisa aonde não demande de todo o meu tempo. Então precisaria ser uma coisa mais de confiança, uma coisa mais pontual, aonde não pegasse e me tirasse tantas as coisas, porque a coisa não tá tão bonitinha do jeito que o povo acha que pensa, não. Tô dando meus pulos, minhas pontas. Mas professor, você tá até viajando. Pois é que eu faço programação da minha vida inteira. Eu sou um contador, eu faço budget, eu pego projeto para o próximo ano, todas as despesas. Então eu vou separando e vou alocando. Porque se eu não tivesse guardado igual os judeus faz das vacas magras, igual José do Egito, ó, vacas magras, esse sonho aí, olha, vai vir a vaca magra. Se eu não tivesse feito as coisinhas para ir queimando, e aí? Como é que faz? E o extra, esse daí não estava programado, né? Então, gente, aonde que eu quero chegar? Não é do jeito que o povo pensa e do jeito que imagina. Não é que o Salomão ganhou porque Deus... não, é porque tinha um propósito. O propósito era o templo. A Bíblia conta a historinha de que ele era o homem mais sábio do mundo, que bonitinho. Aí ele caiu tudo porque ele arrumou 50 mil mulheres. Arrumou uma mulher de outro lugar. Descumpriu as leis de Deus. A Bíblia fala isso, mas eu vi outra coisa ali. Eu vi uma promessa que Deus fez para o rei Davi, e Deus tem que honrar a promessa, de um jeito ou de outro. Quem que é o substituto dele? Como é que ele vai fazer cumprir? Através do filho. Como é que o filho vai fazer? Bom, o filho não é de guerra, então ele não vai conseguir dinheiro guerreando. O filho não é disso, não vai conseguir agricultando, então eu vou ter que dar uma sabedoria para ele, porque sabedoria vai fazer com que ele ganhe dinheiro. O buraco é um pouquinho mais embaixo. O povo acha que o Chico Xavier odiava dinheiro. Não! Leia os livros que está no Chico. Ele falava que, inclusive, que o dinheiro era como o sangue de um corpo. Ele precisa circular para alimentar todas as partes do corpo. Chico Xavier nunca foi contra o dinheiro. Nunca. Ele só pegava e alertava como ensinamento para o próximo que dinheiro, quando vir, viva com o mínimo possível, não faça esbanjos, viva com o mínimo possível. Viva igual aqueles caras que são ricos e que anda parecendo um coisinho pessoalzinho da roça, simplesinho. Por quê? A ostentação não é bom. A ostentação te afunda. Tudo um ensinamento. O Chico dava muito ensinamento. Então, meus queridos, esse é o conselho que eu posso dar para vocês. O dinheiro não é mal. O dinheiro é necessário. O espiritual precisa de ajuda. Com certeza absoluta. E se não for monetário, é ajudando de outra forma,
Ah, eu não tenho dinheiro, professor, então como é que eu faço? A pessoa vai e compartilha um vídeo porque vai gerar uma receita com publicidade. O outro vai e fala assim, não, eu tô aí presencial, eu vou te ajudar fisicamente, presencialmente, e aí a coisa vai fazer. Essa semana, meu filho já voltou para a escola, hoje voltou para a escola. Essa semana como é que vai fazer o atendimento? Vai ser eu e Jesus. Agora, graças a Deus, no lugar da minha esposa, para manter o seu Edson, que vai me ajudar lá. Se não, nossa, minha preocupação, graças a Deus, foi sanada nesse quesito. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, as coisas não são do jeito que venderam para nós desde o começo da humanidade. As religiões, elas são lindinhas, maravilhosas para muita coisa. Só que você tem que tomar cuidado o seguinte, será que tudo que foi ensinado é realmente tudo que é? É como é? Ou tem algumas outras versões que podem existir, outros prismas que podem ter e acontecer? Fica para reflexão. Vamos lá, dólar. O dólar ontem, na sexta-feira, caiu 0,59, fechou em R$ 4,73. Lembrando que chegou a relar para baixo de 70. Quem sabe hoje comece a baixar. Por quê? Pode ter o prenúncio da queda dos juros do Banco Central. Semana de expectativas. Uau! Ninguém sabe que valor, se é 0,5%, se é 0,25% e tudo mais. Pelo Campos Neto, eu daria só uma queda de 0,25%. Pela crise que eu estou vendo lá fora. Pela queda e quebra da China que está acontecendo. Mas a pressão política aqui está braba e nós vamos ver algumas coisas aí. Vamos lá. Bolsa de Valores, na sexta-feira subiu 0,2% e fechou em 120.187, acima do 119. Maravilha. Vai continuar? O máximo foi 122, será que vai começar a puxar para 122? Pode ser. Porque no mercado a gente não dá para entender, tá muita especulação. Então a gente não sabe se os juros vai fazer subir, se vai fazer cair. Normalmente eles fazem um movimento e aí a bolsa reage ao contrário. É sempre assim. Porque tudo que é positivo vem antes. E o negativo vem na hora que faz. É sempre assim. Pela minha experiência, é mais ou menos assim. Só se o Campos Neto chegar e falar assim, olha, estou abaixando em 1% a Selic. Se ele fizer isso, a bolsa vai para cima, porque, não estava nem contando com isso. Se cair meio ou 0,25, a bolsa já estava sabendo. Então é uma oportunidade de mostrar que não está tão feliz e afundar. É modus operandi. Deixa eu fazer o quê? A gente olha, tenta entender, mas é difícil. A bolsa da Alemanha, no 0 a 0, 16.482, um valor altíssimo, não é um valor alto, altíssimo. É como se a bolsa da Alemanha estivesse corrigindo toda a inflação assim, de forma além do que deveria. Então a bolsa, mas a bolsa da Alemanha, ela consegue acompanhar mais do que a própria inflação. Porque a inflação está chegando no euro lá e ela está acompanhando. O país Alemanha não está crescendo, o PIB está estável lá na Alemanha. Não está nem mais nem menos, só que os valores dos produtos serem vendidos estão sendo acompanhados pela inflação. Ou seja, a indústria está repondo a desvalorização. Só observa. Aí, vamos dar uma bisoiada hoje nas commodities. O ouro, com uma leve queda, mas o ouro, meus queridos, beirando $2.000 o grama. $2.000 o grama de ouro. Grama de ouro, $2.000. Você tem noção disso ou não? Você quer entender por que o seu celular é caro? Por causa de ouro. Você quer entender por que uma televisão é cara? Por causa de ouro. Um computador é caro por causa de ouro. Nos computadores quânticos eu tentei saber mais sobre o tipo de material que vai ser usado para a fabricação dos computadores quânticos. Desculpa, o ouro. Então vai ser caro, moço.
porque o ouro está caro. E para piorar a situação, quando nós estamos entrando em crises mundiais, o lastro é ouro. Só que o ouro, sendo lastro como antigamente era, tudo bem, porque você usava ouro para quê? Para fazer um dente de ouro. Nos dias de hoje, você usava para fazer uma aliança. Nos dias de hoje, o ouro não é mais para enfeite. Não é mais para ter joias e mostrar sua riqueza. Nos dias de hoje, o ouro é usado para a fabricação, a industrialização. Então, quando os países começam a armazenar ouro, eles estão fazendo um desserviço gigantesco para com a sociedade. Não seria muito mais proveitoso todos os países liberarem os ouros para o mercado, para que o mercado possa ter mais e mais e mais ouro e criar outro mecanismo de lastro, de valor? Não seria muito melhor os países terem estoques de petróleo, por exemplo, já processados, como os Estados Unidos fazem? Não seria muito melhor ter estoques, então, de minérios de ferro já processados? Cobre não, porque usa muito. Ferro também não, porque usa muito. Teria que ser alguma outra coisa, não é? Estoque de alimentos, porque alimentos vale ouro nos dias de hoje e no futuro. Silos, armazenamentos que pudessem durar mais e mais. Eu acho que as coisas vão ter que mudar nesse planeta, porque ficar armazenando ouro, faz com que cada vez mais o ouro fique mais caro, vale mais coisa e mais destrua a natureza, porque cada vez vale mais a pena destruir a natureza por causa disso aí. E os produtos para as pessoas utilizar como celular, computador e as coisas para poder trabalhar vai ficando cada vez mais caro. E o pobre vai se lascando cada vez mais. Agora, independente disso, você sabe para quanto que foi o barril do petróleo? O Brent hoje, nesse exato momento, agora são 7h55, deu gravando, para vocês vai um pouco mais para frente, mas está $85 o barril do petróleo. Um valor altíssimo, moço. Altíssimo. Em outros tempos, a Petrobras já teria subido o valor com força total. Será, professor? Não, mas $85, como é que funciona? Vamos ver a notícia do jornal sobre isso? Olha só, Infomoney. Antes 60% da política anterior, a Petrobras anuncia nova política de dividendos e pagará 45% do fluxo de caixa livre aos acionistas. Como é que funcionava antes? Deu lucro da Petrobras? 60%, vamos dar tudo para os acionistas. Agora, vamos dar 45%, que eu acho que é ótimo ainda. Então a Petrobras cancelou a participação dos lucros? Não. Ela só diminuiu a margem para deixar no caixa mais dinheiro. Antes ficava no caixa 40%. Agora fica no caixa 65%. Ou seja, deixa a empresa mais rica. Deixa dinheiro mais na empresa. O que isso significa? Olha, é uma estratégia muito inteligente do governo. Por quê? Porque quando eu não tiro e não distribuo a participação dos lucros dos funcionários, dos acionistas, eu mantenho o lucro na empresa, eu aumento o caixa. Eu aumentando o caixa, o valor da ação, o valor mesmo da ação sobe. Começa a subir o valor da ação. Como a Petrobras é uma das que mais mexe com o índice da Bovespa, da Bolsa de Valores, isso vai fazer com que ajude a aumentar o índice da Bolsa de Valores. Então nós vamos começar a bater 122, 123, 130 mil pontos. Uau! E a Petrobras está crescendo. As ações da Petrobras estão sendo, nossa, maravilhosa, maravilhoso. A mídia vai falar que está tudo lindo, maravilhoso. Por quê?
porque eu estou parando de distribuir o lucro para os outros. Só que é uma faca de dois gumes. Por quê? Vamos lá. Eu fazendo isso, eu melhoro o nível bolsa de valores, para a mídia ficar feliz, para os números globais ficarem lindos. Mas o governo depende, demanda de dinheiro, de lucro, para acertar suas contas. Só que tem um detalhe, os impostos já voltaram. Então, a Petrobras já está pagando as participações do lucro via imposto. A única coisa é que antes eu dividia com mais pessoas e vinha seu lucro para mim, mas dividia com outras pessoas. Eu agora vou pegar tudo para mim por causa do imposto e ainda vou dividir um pouquinho, porque se eu cortar tudo o povo não vai querer, mas vamos ali. Só que tem um outro detalhe. O barril do petróleo está subindo muito. Como nós vimos, $85 o barril. Gente, estava 70. Para 85 é muita coisa que subiu. E o governo está segurando no peito, a Petrobras segurando no peito. A Petrobras vai ter lucro? Eu vou ficar olhando para ver se ela vai ter lucro, porque não é possível. Vai ter lucro ou não? Eis a questão, vai ou não vai? Se ela continuar tendo lucro, mérito para o governo. Eu vou falar, olha, vocês são os bichão da goiaba mesmo. Agora vocês são fera. Agora, se a Petrobras não tiver nem lucro, esses 45% ou 60% que ela ia ter para distribuir para os acionistas, não vai existir nunca. Porque não vai ter lucro. Vou distribuir o quê? Prejuízo? Cenas do próximo capítulo. Eu quero acompanhar isso aí de perto. Para por aí? Não. Vamos lá. Questão do minério de ferro. Minério de ferro neste mês de julho, que ainda não acabou, que é hoje o último dia, 112,69. Para o próximo mês, para amanhã, os contratos futuros para amanhã, que na semana passada estava em 112 também, para amanhã vai para 107, de 112 para 107, cai assim um monstro. Um monstro cai, uma imensidade, para agosto. Para setembro cai mais um pouco, outubro cai mais um pouco, dezembro cai para 100, 101, a previsão, contrato futuro. Depois, para o ano que vem, até dezembro do ano que vem, vai para 90 o dólares a tonelada de minério de ferro. De 90 para 112? Moço do céu, nós estamos falando de 25% de queda em 2 anos do preço do minério de ferro. Eu acho que não vai cair isso. Mas por que está acontecendo isso? Porque a China está quebrando. Mas, professor, por que você acha que não vai acontecer isso? Porque eu acho que vai ter que ter a reconstrução da Ucrânia. E para reconstruir a Ucrânia, moço, vai muito ferro. Vai muito ferro. Nossa senhora, para reconstruir um país do tamanho da Ucrânia, do poder econômico da Ucrânia, de como a Ucrânia é muita grana, moço. É muito dinheiro. Vai ser assim, nossa senhora. Minério do ferro vai para o espaço sideral. Será? Não sei. Tudo indica que sim. Mas e até lá? E a crise da China? Não vai ajudar? Não vai afetar? O que vai acontecer? Estão destruindo a China de pouquinho em pouquinho. Vamos dar uma bisoiada? Isto é dinheiro. Atividade industrial na China registra contração pelo quarto mês consecutivo. Olha só o que está acontecendo com a China. Não é mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil? A indústria tudo fechando as portas e indo embora. Fechando as portas ou indo embora. Fechando as portas e indo embora. Só que tem um outro detalhe. Além de estar fechando as portas e indo embora, aqui no Brasil está vindo indústria chinesa. Veio a BYD, que é uma indústria de veículos a baterias daqui para o Brasil. Tá vindo mais não sei quem, tá vindo mais não sei o que lá, tá vindo um monte de empresa chinesa aqui no Brasil. Mas ela não está precisando de indústria lá, não está quebrando ela lá? A própria indústria chinesa não está investindo na própria China? Por que ela não está investindo na própria China? Por que ela está investindo em outros países?
Será que eles estão com controle disso ou não? Será que eles estão sabendo de alguma coisa ou não? Será que eles estão com medo de deixar todos os seus bens, as suas coisas dentro da China? É melhor ter um pouquinho lá para fora, porque o governo chinês não vai poder tirar o nosso dinheiro aqui de fora. Mas a gente pode fazer alguns controles, algumas coisas. Seria alguma coisa desse tipo? Não dá para entender. Porque a atividade industrial da China está afundando. E aí? Alguém consegue ter a resposta para isso? Porque eu não consigo enxergar a lógica disso. As empresas chinesas são do país China ou são de empresários? Infomoney. Um gigante enfraquecido. Olha como que colocaram no jornal, na Infomoney. Um gigante enfraquecido. China perde espaço nas recomendações com dados decepcionantes. Aí fizeram uma pergunta dentro do próprio título. Ainda compensa investir no país, na China? Crescimento aquém do esperado reduz atratividade de ativos chineses em relação a outros destinos para investimentos globais. Olha só que engraçado. Ninguém quer investir nos Estados Unidos nem na Europa. Os investimentos do chinês estão saindo dos Estados Unidos e da Europa. Estão indo para a China e para a América do Sul. Aí aparece aqui falando que na China não. Então, para onde que está indo? Para a Coreia do Sul, correndo risco com a Coreia do Norte? Para Taiwan, correndo risco com a China? Para a Índia? Pode ser, Índia. Para a Austrália, eu cantei a bola. E está crescendo. A Ilha da Coroa. Ou aqui para o Brasil. Pois é, está entrando dinheiro que a gente não sabe como é que pode entrar um dinheiro aqui no Brasil. Mesmo com a muvuca do jeito que está. O negócio aqui está afundando tudo jeito, mas está entrando dinheiro aqui. O negócio está tudo meio maluco, mas está entrando dinheiro aqui. Menos mal, né? Vamos entrar dinheiro lá no Brasil. Pelo menos o Brasil tem agricultura. Com o nosso dinheiro, a gente se precisar sair, nós pega e compra pelo menos grãos e sai vendendo para outro lugar. Pelo menos é o dinheiro nosso voltando aqui. Infomoney. Questões encaminhada. Paraguai acredita em andamento rápido da negociação com o Brasil sobre Itaipu e acorda até o fim do ano. Questionado se o Paraguai aceita manter a venda da energia excedente ao Brasil pelo preço-custo, como hoje, Santiago Penha afirmou que sim. Mas será que sim? Qual que é o preço-custo? O custo tem lucro? O custo demanda do quê? Como funciona o custo? Argentina, o Paraguai usa só 15% do que faz parte dele de Itaipu, cara. O resto vem de tudo. Olha o tanto que dá para crescer o Paraguai só com a questão de Itaipu. Olha, o Paraguai, pensa num país que é bom, rapaz, é abençoado esse país. Salário mínimo de $400, o povo lá recebe em dólar. É Guarani, mas é tudo convertido em dólar. Tudo dólar Guarani, tudo dólar. Tá lá, é dólar. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É um paísinho que eu gostaria de morar. Eu não gostaria de morar bem na fronteira, mas um pouquinho para dentro. Andar uns 50, 60 quilômetros para dentro. Uns 50, 60 quilômetros da fronteira. Seria ótimo. 50 quilômetros rapidinho, perto. Seria o sonho dos sonhos. Quem sabe um dia ainda faço umas viagens, uns passeios entrando lá para dentro, adentrando lá. Não sei, né? Tudo é possível, não é? Meus queridos. Brasil tendo que baixar as cargas até para os outros países aí. Porque a Argentina vendia para o Brasil energia sobre excedente, e agora não está mais, que tá, depois não está, depois está dificuldade, não tem, depois vai, não vai. Como é que faz, como é que não faz? A coisa está meio estranha.
Tá tendo muita negociação no Brasil, tudo umas coisas muito suspensa. Tá suspenso, tá assim, para decisão. Questão de energia, questão de arcabouço, questão de gás, questão de combustível, tá tudo suspenso. Isso traz uma instabilidade muito grande. De um dia para o outro pode acontecer uma coisa maravilhosa ou horrorosa. É perigoso. Nós estamos numa situação muito perigosa. E aí, para a gente ir encerrando com chave de ouro, Infomoney. Ministros reforçam pressão sobre o cupom às vésperas de reunião. Essa semana tem reunião do cupom. Parcela do mercado projeta queda de 0,5% da Selic. E a outra metade? 0,25. Ninguém está falando 0,75 nenhum. E aí? Não sei. Agora fofoquinha. Não sei se vocês viram. Vocês lembram que eu falei que o Márcio Potman ia dar o que falar? Que esse cara ia aparecer bem na mídia? O cara já tá pregando foguete em cima do Banco Central. Mas o jeito que ele fala explicando do Banco Central, não sei se vocês viram uma live que ele fez. Se vocês não viram, tenta ver. É a linguagem da esquerda. Eu não gosto muito da linguagem da esquerda. Só que é o seguinte, eu quero que vocês percebam a forma que a pessoa fala. É uma forma convincente, a pessoa consegue convencer, a pessoa consegue falar com jeito, com convicção. Aonde a pessoa fala assim, realmente o que ele está falando é verdade, realmente o que ele está falando é verdade, realmente. Só que, claro, tem algumas coisinhas que não é bem daquele jeito. E ele não pegou e falou assim, o cara não sei do que lá, o cara é ruim. Ele pegou e falou assim, bom, eu quero saber, eu como um cara da economia, que estou aqui na Unicamp, faço isso aqui, lá, eu como alguém da economia, eu quero saber quem são as pessoas, os credores do Banco Central, quem compra os títulos. Eu quero saber quem que está fazendo tal e tal movimento. E a gente não tem, uma caixa preta. Então isso é verdade, isso é uma coisa interessante que precisaria realmente nós sabermos. Tem uma caixa preta? Realmente tem. Nesse sentido tem. Nas decisões já é mais técnico. Então tendo o pessoal da equipe do Lula lá, que já começou a entrar, o Galípolo e mais o outro lá, o rapaz, o que acontece? Essas informações já vão começar a chegar na mão deles, e aí vai começar a transparecer. Já pensou se eles começam a descobrir que quem comprou o nosso título público foi o... sei lá, vamos chutar, não é isso que acontece, mas vamos falar que foi o dono dos Estados Unidos. Foi o Elon Musk. Não é, tô chutando, hein, pelo amor de Deus. Todo mundo vai falar, o que é isso? O cara tá mandando aqui no país? Então, tem algumas coisas ocultas, algumas coisinhas escondidas que nós precisamos saber como é que não é. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo. Só sei que tá pegando fogo. E o cara mal entrou e já tá aparecendo na mídia uma atrás da outra. Em uma semana eu acho que ele apareceu mais do que quase, não chegou a tanto, mas quase mais do que o Haddad. E olha que ele não é ministro da economia. Se fosse, vocês iam ver. O cara somente vai virar presidente do IBGE, mais nada. Cara, escuta o que eu tô falando. Esse homem vai dar o que falar. E olha, se bobear, vão colocar ele até para candidato a prefeito de São Paulo lá no lugar do Boulos. Você escuta o que eu tô falando. Porque estão fazendo a pesquisa lá com o Boulos até ganharia. Só que o pessoal mais chega na hora e não vai ganhar. Chega no segundo turno não vai ganhar. Agora, se colocar um cara igual esse, é capaz dele levar, hein? Eu tô cantando a bola, o pessoal do partido, deixa eu contar uma fofoca pra vocês. Eu peguei e falei assim, nossa, vamos ter mais uma concorrência aqui na nossa região. O Potman, porque o Potman foi candidato a prefeito 2 vezes aqui em Campinas. Se eu não me engano foi 2, não foi uma não, foi 2. Se eu não me engano foi 2. Então aqui na nossa região ele é conhecido, ele é famoso. O pessoal do partido na hora, mas da onde você tirou isso? Não vai não. Não vai sair candidato a nada. Nossa, falou com tanta confirmação. Eu falei, tudo bem. Não tá mais aqui quem falou. Mas falou assim por quê? Por medo ou porque tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo?
rapaz. Cenas do próximo capítulo. E eu vou acompanhar, e eu vou observar, e eu vou ver até onde vai isso daí. Que Deus abençoe a todos. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Uma ótima semana para todo mundo. Chove, São Pedro. Manda aguinha para nós, pelo amor de Deus. Sem vendaval, só água.